Hoje trouxemos a doutora Luciane Tavares para falar sobre um visto muito conhecido, muito pedido, que é o EB5, o grande sonho de ter o Green Card através de um grande aporte de capital. A doutora Luciane Tavares, advogada nos Estados Unidos, vai falar um pouquinho mais sobre esse visto para a gente. Obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui com vocês. O EB5 é um visto que é, como você falou, que dá direito à residência permanente através de um investimento nos Estados Unidos, né? Esse investimento, até o momento, está no valor de 500 mil, dependendo da área que acontecer esse investimento, que nós chamamos de áreas target, ou de $1 milhão. O que muitas pessoas pensam é que esse investimento geralmente tem que ser feito através do investimento passivo, no qual eles não têm participações nas decisões do negócio. E não é a realidade. Esse visto também pode ser feito através do próprio investidor executivo brasileiro, fazer esse investimento e ele se responsabilizar pela criação dos empregos necessários, que são 10 empregos. Doutora Luciane, quando a senhora falou sobre o investimento passivo, nós estamos falando sobre centros regionais, que todo mundo que procura informações sobre o EB5 acaba recebendo a resposta, você aplica o seu valor num centro regional. Mas não é só isso. Fala um pouquinho para a gente, que a gente pode também, trazer o investidor para colocar os 500 mil ou 1 milhão no seu próprio negócio. O investidor brasileiro pode vir aqui estar montando o seu próprio negócio, né, e fazer uma capitalização nesse empreendimento de 500 mil ou de 1 milhão. O 500 mil dólares é quando esse investimento é feito numa área target, uma área que o desemprego está alto, ou eles estão precisando de crescimento econômico, né, então tem algumas áreas. O investidor que quer fazer esse investimento de 500 mil precisa entender qual é a área que ele está fazendo esse investimento, para ver se esse investimento qualifica para os 500 mil, ou se não, teria que ser $1 milhão, né? Esse valor tem que ser aportado no período de 2 anos, mas ele tem que mostrar que ele tem o dinheiro para estar fazendo esse planejamento de 2 anos. E durante esses 2 anos, ele tem que criar no mínimo 10 empregos. E se for um centro regional? O centro regional é um capitalizador de fundos, né? Ele tem projetos, que os projetos podem ter sido já aprovados pela imigração ou está no processo de ser aprovado. E esses investidores são um dos investidores daquele projeto que qualifica para o visto. Então, vamos supor, tem um projeto que falam, olha, eu vou capitalizar esse empreendimento, eu preciso de $3 milhões, e para cada 500 mil, eu vou criar 10 empregos. Então, esse investidor é um dos investidores para esse empreendimento de $3 milhões. Um centro regional, o que é a vantagem do centro regional também é que o investidor tem um pouco mais de segurança dele não ser responsável de estar criando e mantendo os 10 empregos, porque tem que levar em consideração que eles estão indo para um país geralmente diferente, que eles não têm tanto conhecimento de todas a parte burocrática, legal, né? Então, porque a maioria dos investidores tem conhecimento aqui de turismo, né? Então, pelo menos dá essa segurança que uma outra empresa estaria fazendo essa capitalização. Muito importante para o EB5 é analisar quais são esses centros regionais que você está fazendo investimento, fazer o due diligence para saber quem são as pessoas que estão administrando o projeto, se esse projeto já aprovado ou não, né? Tem alguns centros regionais muito grandes na Flórida, também fora da Flórida, e o investidor não precisa estar morando no local do investimento. Então, mesmo que ele escolheu um investimento, vamos supor, em Vermont, mas está morando na Flórida, ele não precisa estar próximo desse local. Essa é uma excelente colocação. Muitos dos nossos clientes fazem exatamente essa pergunta. Se aportar os 500 mil dólares num estado, eu necessariamente preciso morar naquele estado? E não há necessidade. Ele pode aportar nos Estados Unidos, onde tiver um centro regional sério, e morar em um outro estado, né? A questão também bastante importante é sobre os dependentes. Quais são os benefícios que esses dependentes têm quando o investidor, o pai daquela família, aporta os 500 mil dólares? O visto, a EB5, dá direito à residência permanente tanto para
a esposa ou esposo do investidor e para os filhos menores de 21 anos. Então, na verdade, aquele 500 mil dólares está trazendo benefício para a família toda do investidor, né? E é importante focar que esse é um empréstimo, né? Eles estão emprestando esse dinheiro para o governo, para o centro regional, para estar aportando dentro desse empreendimento. Alguns centros regionais dão algum retorno, outros não, né? Mas então, mas o benefício em si é que todos teriam uma residência permanente nos Estados Unidos. Em alguns casos, é muito também comum que mesmo que os pais não tenham interesse de imigrar para os Estados Unidos ainda, que faça esse investimento para os filhos, para que os filhos possam estudar nas escolas nos Estados Unidos como residente permanente, se ele está de acordo com o estado que ele está morando, né? E muitas das escolas, o valor que seria pago como estudante internacional é muito maior, às vezes, do que esse valor investido que vai estar parado lá no centro regional. Então, para muitos investidores, isso é uma ótima opção para os filhos estudarem nos Estados Unidos também. Ok. Uma outra questão também que a gente sempre fala, e eu sei que é uma preocupação muito grande com os investidores brasileiros, é a questão da tributação, né? O EB5 todo mundo acha fantástico, eu quero aportar, mas eu tenho um pouco de receio sobre a bitributação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa situação tributária entre o investidor e a nova vida nos Estados Unidos. É bem importante que o investidor, antes de estar pegando a residência permanente, faz um planejamento tributário. É muito importante que o advogado tributarista, né, que geralmente entende todo o patrimônio que ele tem, para estar vendo qual que é a melhor opção, porque tem alguns benefícios que ele pode reconhecer antes de virar residente permanente e outros que ele pode reconhecer depois que ele virou residente permanente. Então, o fato de ser bitributado não deveria ser um impedimento, mas sim simplesmente a necessidade que ele tenha de fazer um planejamento antes de estar completando o processo imigratório para os Estados Unidos. Ok, então significa que essa bitributação pode ser toda estudada e planejada antes mesmo dele aplicar para o visto. Isso, exatamente. O processo de EB5 também, muitas das vezes, é um processo longo, né? E tem várias etapas. Então, um investidor vindo com a opção do investimento EB5, geralmente deveria se planejar dentro de mais ou menos de 8 meses a quase 2 anos, às vezes esse processo completo pode demorar. Outra curiosidade, muitos brasileiros nos procuram perguntando, olha, se eu comprar um imóvel de 500 mil dólares, eu já posso garantir o EB5? Existe também esse mito de que se a pessoa comprar um imóvel aqui e esse imóvel for de 500 mil, ela pode garantir o EB5. Isso realmente é um mito, senão eu acho que a gente teria muito mais ainda brasileiros aqui na Flórida, né? Não, infelizmente isso não dá o direito. Às vezes pode ser que a confusão é que a maioria dos centros regionais, né, que nós temos aqui na Flórida e que os brasileiros às vezes têm acesso, são centros regionais voltados para a área residencial, de construção, né? Então, aí tem esse mito que talvez comprando uma casa gera uma residência permanente. Não, isso realmente é um mito. Tem que estar com todos os outros requerimentos de acordo. Uma dúvida bem grande dos nossos seguidores correlacionado ao EB5 é a questão da possibilidade de aportar o valor numa franquia, né, num empreendimento já consolidado. É possível? Sim, e através de uma franquia tem a disponibilidade das duas maneiras. Tem muitos centros regionais que representam franquias, né, que estão com a necessidade de estar crescendo, né? E ele também pode estar, ele próprio, investindo em uma das franquias, né? E isso está de acordo com o EB5. O critério desse visto para o brasileiro ou para qualquer outro cidadão tem alguma diferença? Não. O que muitas pessoas confundem é os investimentos do E2, que pode ser um investimento menor, que não todos os brasileiros qualificam, né? Porque eles precisam ter uma cidadania adicional, que talvez seja italiana ou uma outra, e o EB5. O EB5 é indiferente da cidadania da pessoa, é de acordo com o valor de investimento. O EB5 é um visto imigrante, que a pessoa está declarando para os Estados Unidos a intenção, eu quero ir e ficar nos Estados Unidos permanentemente.
O outro investimento é um visto não imigrante, que é o E2, que é geralmente confuso com o visto EB5. Então, tanto para brasileiro, como italiano, como para alemão, para todos eles é o mesmo valor para o EB5, 500 mil ou 1 milhão. Ok. Nós queremos agradecer a doutora Luciane pela entrevista. Nós falamos um pouquinho sobre os critérios do EB5. Se você tiver dúvidas e perguntas, por favor, nos encaminhe. Teremos prazer em responder para vocês. E eu sempre enfatizo que todos os vistos, criteriosamente, têm que ser analisados pelo advogado de imigração. O advogado de imigração é a melhor pessoa para te garantir o sucesso de uma aplicação de vistos nos Estados Unidos.